mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Hoje, em nossas conversas literárias, falaremos acerca dos sonetos do grande poeta português Luís Vaz de Camões. A palavra soneto quer dizer pequeno som ou pequena canção e foi criada no século XIII na corte siciliana de Frederico II por Giacomo Nataro. Camões, no século XVI, criou 204 sonetos e hoje vamos falar sobre alguns temas que são usados neles. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Esse eu lírico, a servir o amor, é muito comum nos sonetos camonianos. Aqui nós temos o Camões tendo como modelo a Bíblia, o livro de Gênesis. Agora, quando a gente fala como modelo, nós estamos trabalhando com um Camões que tem modelo, mas subverte, melhora aquilo que é dito no texto paradigma. Como assim ele melhora? Vou explicar para você. Na história bíblica, sim, o Jacó serve Labão pelo amor de Raquel. Mas perceba, é por ter Raquel, lá na história bíblica. Aqui no soneto, o Camões subverte, quando ele diz pra gente, no começo, nos quartetos, que Labão quer que Jacó trabalhe para ele, mas Jacó sabe que está a servir a sua amada, a sua Raquel. Olha que coisa maravilhosa, eu não vou servir ao pai, eu vou servir àquela por quem eu sou apaixonado. Mas quando o Labão nega a Jacó a sua amada, o que faz na Bíblia Jacó? Reclama, briga com Labão e consegue ter a sua amada junto com a sua primeira esposa, ou seja, ele tem 2 esposas, ele tem a Raquel e a Lia. Aqui não. Aqui não dá para a gente saber se ele aceitou a filha mais velha. Perceba o que aconteceu aqui. Labão quer dar a filha mais velha a se casar. Mas o que o Jacó faz? Ele apenas responde que está triste e diz: como se eu não tivera merecida por servir há tanto tempo, eu começo a servir outros 7 anos. E olha que verso maravilhoso. Se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. A vida é efêmera, é pequena, é passageira diante do amor. E o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que Camões nos traz aquele amor platônico, ou seja, eu amo porque o amor é mais importante do que a própria posse do ser amado. E esse amor que sacrifica a própria existência humana, que se sobrepõe à própria vida, aparece também em outro soneto. Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginar, não tenho logo mais o que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia
que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforta, está no pensamento como ideia, o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Já falamos um pouquinho da questão do Platão, idealizar a mulher, ter esse mundo das ideias, das coisas que são perfeitas. Mas agora vamos trabalhar com uma outra fonte da qual Camões bebe, o amor que Aristóteles fala. Quando a gente trabalha um pouquinho na questão do mas, porém, essa adversativa, a gente percebe o seguinte: eu imagino aquele ser perfeito, mas eu não consigo tê-lo. E eu sei, na verdade, que eu jamais o terei. E isso traz para a gente um outro tema da lírica camoniana, que é a questão da dor existencial. Eu sofro porque eu tenho a ideia perfeita, mas eu jamais conseguirei chegar a ela. E esse mas, essa adversativa, traz para a gente dois mundos. Um mundo no qual eu vivo, o terreno, eu, Camões, eu, poeta, aqui estou. Em outro lugar, que é o mundo das ideias, mas um mundo também em que a mulher perfeita pode estar. E aí o Camões começa a cristianizar, muitas vezes, em alguns sonetos, a ideia do lugar perfeito. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra, sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Muitos dizem que nesse soneto Camões usa uma figura histórica para ele, Dinamene. Dinamene é uma chinesa por quem Camões se apaixonou quando estava exilado de Portugal. E quando ele estava voltando para sua pátria amada, o navio no qual os dois estavam naufragou e Camões perdeu a sua amada. Uma coisa interessante que a gente tem nesse soneto é o início. Alma minha gentil. Olha que coisa maravilhosa. Não é a alma dela, Dinamene, que afundou. É a minha alma, porque eu amo uma pessoa e amo tanto essa pessoa que ela se tornou parte de mim. E olha que coisa que a gente tem aqui. Ela saiu dessa vida descontente, ela saiu da terra que está sempre triste, ela saiu deste lugar de sombras, de tristezas. E para onde foi Dinamene? Ela foi para o céu, repousar. Ela foi para aquele assento etéreo, sublime, divino, incomparável. E Camões deseja ardentemente que ele também seja levado para lá. Aqui nós temos um neoplatonismo. Por que neoplatonismo? Porque o mundo das ideias passou a ser o céu católico. E Camões deseja, cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Ele pede a Deus que também o leve para esse mundo de céu católico, para que ele possa encontrar o amor da sua vida. Cá nesta Babilônia, donde mana a matéria, há quanto mal o mundo cria, cá, onde o puro amor não tem valia, que a mãe que mana mais tudo profana,
cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania. Cá onde a errada e cega monarquia cuida que um nome vão a desengana. Cá neste labirinto, onde a nobreza com esforço e saber pedindo vão às portas da cobiça e da vilaneza, cá neste escuro caos de confusão, cumprido o curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. O mundo consertado seria um mundo harmônico. E Camões coloca para a gente nesse soneto o contrário disso. O mundo babilônico, o mundo do mal. Olha só como ele descreve para a gente esse mundo. Ele é um mundo que o mal cria. Ele é um mundo em que o puro amor não tem valor. Ele é um mundo profano, onde o mal se afina, onde existe a tirania. E que mundo é esse? Um mundo onde a cega monarquia, a nobreza, trabalham com a cobiça, com a vilaneza, trazendo todos ao caos profundo. Veja só que a gente não está falando só de amor agora. Estamos falando de um Camões que observa que o seu momento do século XVI é um momento desconcertado por cobiça, por fama, elementos que ele já havia trabalhado nos Lusíadas. E se a gente fizer uma ponte entre a lírica e a épica, a gente pode dizer que esse exílio, como algumas pessoas dizem, podia ser até o exílio que ele sofreu de Portugal. E o mundo ideal seria Portugal. Mas toma cuidado, porque quando ele escreve esses versos, talvez ele esteja falando que Portugal também não é mais aquela pátria com a qual ele sonhou quando estava lá fora. Ou seja, eu olho para Portugal em que eu habito e vejo vilaneza e cobiça. O mundo está desconcertado e eu, poeta, sofro por ver isto. E por se ver exilado de Sião, exilado de uma pátria prometida, ou então exilado daquele amor ideal, amor da ideia de perfeição. Os sonetos de Camões, por vezes, começam a ser cada vez mais obscuros, cada vez trazendo o sofrimento da dor existencial de uma forma mais profunda. O dia em que eu nasci, morra e pereça. Não o queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo e se tornar. Eclipse nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se lhe escureça. Mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar. A mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas, de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes que neste dia deitou ao mundo a vida mais desventurada que se viu. Observem só a dor existencial existente dentro desse soneto. Tudo que o Camões coloca para gente, um mundo escuro, um mundo de monstros, um mundo onde o sangue chove do ar, nos remete ao Apocalipse. Ou seja, o nascimento dele seria o final do mundo. E essa dor existencial, ela encontra ecos que o Camões traz aqui para gente. O eco de Jó. Jó diz para gente, maldito o dia em que eu nasci, que aquele dia vire escuridão. Outras pessoas veem aqui o eco de uma tragédia clássica. A mãe ao próprio filho desconheça, a tragédia de Édipo, que chora
lágrimas de sangue quando percebe que coabitou com a sua própria mãe. Seja Jó, seja Édipo, seja Camões, o que nós percebemos aqui é uma intensa dor existencial de uma pessoa que maldiz o dia que ela nasceu, como se o mundo ali findasse. E para finalizar essa nossa conversa literária, eu trago uma frase do crítico literário Masson Moisés a explicar os sonetos do Camões. Ele diz assim: a sem razão da vida dá-lhe a certeza do sem remédio do seu mal e sofrimento, seja o de amar inutilmente, seja o de saber, pela sondagem no recesso da alma e na própria experiência dos sentidos, quão miserável é a condição humana. Amar inutilmente, a dor do amor platônico. Além disso, a sondagem de quão miserável é a condição humana, o desconcerto do mundo, saber que eu sou exilado daquela pátria por mim sonhada ou prometida a mim. Essa foi a nossa conversa literária de hoje. Acesse outras na playlist do canal.